Então, as substâncias simples, na variedade alotrópica mais estável, a gente atribui o valor de entalpia igual a zero. E a partir desses valores é que você vai calcular as entalpias de outras substâncias. Olha que coisa legal. Se você quiser calcular, por exemplo, a entalpia do CH4, você vai pegar o carbono, grafite e o hidrogênio, cujas entalpias seria quanto? Zero. E aí a quantidade de calor absorvida ou liberada por essa reação química vai me dar a entalpia do meu produto formado, que no caso é o CH4, que vai ser o exemplo que a gente vai ver mais à frente ali. Então, pessoal, esse símbolozinho aqui a gente usa para indicar o que a gente chama de estado padrão, que seria as condições aqui de 25 graus Celsius e 1 atm. E a gente tem essas substâncias simples, na variedade alotrópica mais estável, tendo valor de entalpia igual a zero. Vocês entenderam isso? É uma definição. A gente define assim. Por quê, professor? Porque a gente precisa partir de alguma coisa, como a gente não tem como medir valores absolutos, a gente tem que partir de alguma coisa. A gente parte das variedades alotrópicas mais estáveis aí. Até aí tá tranquilo? Tá Tem que suave. revisar mais depois, mas tudo bem. Vamos lá, então. É só uma definição. Então, olha, esse aqui eu vou falar várias vezes. A substância simples, no estado alotrópico mais estável, tem entalpia igual a zero. Beleza? A gente vai repetir isso várias vezes. Então, não decore. A gente vai ter essa referência e vocês vão entender por que foi feito isso. Bom, então vamos lá, então. Só para a gente saber a diferença dessa questão do estado padrão, né, da entalpia, né? Então, por exemplo, se eu pego grafite e tento transformar grafite em grafite, o valor da entalpia que a gente chama de formação aqui seria zero, porque eu estou transformando uma substância nela mesma. Se eu pego o grafite para me transformar ele em diamante, ele vai absorver 1,9 kJ por mol. Professor, tem jeito de transformar grafite em diamante? Tem. Tem jeito de transformar grafite em diamante. Tá vendo? Que coisa legal. A química é linda. Né? Cheia de possibilidades. Bom, graficamente, como seria isso? Ó, a entalpia do grafite seria quanto? Zero. E quanto seria a entalpia do diamante? Maior que zero. Vale quanto aqui? 1,9 kJ. Então, olha, para fazer essa reação, eu tenho que absorver essa quantidade de energia aqui. Essa quantidade de energia está relacionada ao tipo de ligação química entre os átomos que formam a estrutura do grafite e o tipo do arranjo dos átomos que formam a estrutura do diamante. Está vendo aqui? A estrutura do grafite é uma estrutura aqui, ó, que te permite ter interações aqui bem orientadas aqui, que podem ser rompidas aqui. Por isso eu consigo depor uma camada de grafite sobre uma folha de papel. Enquanto diamante tem essa estrutura aqui, que é difícil a gente fazer isso. Existem outras estruturas que são variedades alotrópicas do carbono que também tem entalpia diferente de zero. Então, qual a substância do carbono que teria o valor de entalpia igual a zero? Seria o C, grafite. Perfeito? Perfeito? Tranquilo. Eu, pessoalmente, eu acho que eu vou pelejar um pouquinho ainda para absorver esse. Então, vamos ver mais um exemplo. Né? Qual seria o outro exemplo? Por exemplo, né? O oxigênio. Se eu pego o oxigênio e transformo ele em ozônio, ele absorve uma quantidade de energia. Quanto que é? 142,7 kJ por mol. Então, eu tenho oxigênio com entalpia igual a zero. Quando ele absorve essa quantidade de energia, ele se transforma em ozônio. Então, ó, são substâncias simples, mas do mesmo elemento químico, mas que tem o quê? São substâncias químicas diferentes, têm propriedades químicas diferentes. O oxigênio, eu consigo sobreviver na presença de oxigênio, eu preciso, né, de oxigênio para sobreviver, na verdade. Ozônio, a gente não respira ozônio, né? Ou talvez respira aí, mas em baixíssimas concentrações aí. Essas são o quê? Variedades alotrópicas do oxigênio. São substâncias simples do oxigênio, mas são substâncias diferentes. Então, essa é a fórmula molecular do oxigênio, né?
do oxigênio molecular, oxigênio ligado a oxigênio, e eu teria aí o ozônio, que seria aí 3 átomos de oxigênio ligados entre si. Tá tranquilo até aí? Tá tranquilo, professor. Vamos ver mais um exemplo, então. Enxofre, a mesma coisa. Eu tenho enxofre, que a gente chama de rômbico, e o monoclínico. É só o arranjo, tá vendo? É a mesma substância química, enxofre. Aquele, ó, professor, aquele que tem lá na tabela periódica, são substâncias químicas. Simples, ou seja, são variedades alotrópicas do mesmo elemento químico. Ele pode estar organizado na forma rômbica ou na forma monoclínica. É o arranjo estrutural dos átomos mesmo, do enxofre ligado com ele mesmo. Ô, professor, parece um cristal aqui, é uma estrutura cristalina. Esse aqui também são agulhas, né? São sólidos, né? Quem é a variedade alotrópica mais estável, no caso do enxofre? O rômbico. Então, para formar um monoclínico, ele precisa de absorver uma quantidade de energia. Isso aqui eu tenho que conferir, eu não tenho certeza se é esse valor aqui não, tá, pessoal? Talvez esse valor aí esteja errado. Tranquilo, pessoal? Mais um exemplo. Então, o que a gente vai ver aqui daqui para frente agora? Algumas reações químicas, onde a gente vai partir das substâncias na variedade alotrópica mais estável para determinar o valor de ΔH de novas substâncias. Então, olha, eu vou fazer a reação química utilizando substâncias que têm entalpia igual a 0. Essa reação vai liberar ou vai absorver uma quantidade de energia. Essa liberação ou absorção de quantidade de energia vai me dar a entalpia do meu produto formado. E aí a gente chama isso aí de entalpia de formação. A gente também vai fazer o que a gente chama de entalpia de combustão, que seria o quê? Pegar uma substância, reagir ela com oxigênio e ver a quantidade de energia que vai ser liberada nessa reação química. E aí a gente vai ver uma reação clássica, que seria a reação ou entalpia de neutralização, onde a gente vai reagir um ácido e uma base e vai ver que existe um padrão nesse tipo de reação química. Então a gente vai ver basicamente esses 3 tipos de reações aí, que seriam aplicações diretas dessas equações nossas de entalpia de formação, reação e etc. Tranquilos até aí, pessoal? Tá tranquilo, tá tranquilo. O Enzo, né, que está falando que está tendo alguma dificuldade, né? Sim, sim. Nós vamos agora pegar agora o que eu falei ali, agora nós vamos fazer na prática. Na prática que eu falo assim, vamos pegar a equação, montar a equação e ver o cálculo. E talvez vai te esclarecer um pouco. Mas se não esclarecer, você pergunta, você manda mensagem depois na hora que você estiver estudando, aí você vai tentando esclarecer o máximo possível aí. Tá bom? Pode deixar, professor. Então vamos lá então. Aí, pessoal, vamos lá então. Entalpia das reações químicas, vamos para a entalpia de formação. Então, o que eu quero fazer? Eu quero entender como seria, por exemplo, a formação de C2H6O. Para fazer como é a formação de C2H6O, eu tenho que ter uma substância simples na variedade alotrópica que contém o carbono, no caso, o grafite, C2H2, que seria para fonte de hidrogênio, e O2. Ô, professor, e se eu usar ozônio, aí você não está fazendo a entalpia de formação. Por quê? Você tem que partir da substância simples na variedade alotrópica mais estável, quando for o caso. Não são todas substâncias que têm variedade alotrópica. Então, eu tenho aqui, olha, não é C2H6O, então eu tenho que ter 2 grafite, 6 hidrogênios e um oxigênio. Quando eu faço essa reação e meço o valor de ΔH, que é feito lá no calorímetro, né, eu calculo a quantidade de calor absorvida, vocês vão ver que essa reação química libera uma quantidade de energia de menos 277,6 kJ por mol. Quando eu faço essa reação química, para cada mol do produto formado, aí eu estou falando de entalpia de formação, estou falando do produto formado, e eu libero essa quantidade de energia. Então, essa quantidade de energia está relacionada com a formação de um mol desse produto. Então, quando eu escrevo a minha equação, eu tenho que escrever em função da formação de um mol. Tranquilos?
Mas eu tenho medo de o senhor já ter explicado eu não ter pescado. Sim. Mas aí, por exemplo, o valor aí de ΔH, UF, eu acho que 6 de Fahrenheit e 277,6 kJ por mol. Como que o senhor obteve esse valor mesmo? Não, isso aqui é experimental. A gente vai lá, pega grafite, pega hidrogênio, pega oxigênio, coloca num reator. A gente mede e aí a gente consegue esse valor aqui. Esse valor aqui, ele pode ser obtido lá pela avaliação. Como é que a gente faz isso para chegar a esse valor? Lembra? Você tem a quantidade no calorímetro lá e te dá uma variação da temperatura e você pode converter isso em quantidade de energia liberada lá para uma massa de água, por exemplo. Mas esses valores aqui são dados experimentais. Depois a gente vai aprender através de dados de várias equações, a gente consegue calcular também as energias aí de algumas substâncias. Por exemplo, se o senhor aparecer uma equação similar a essa numa questão e o senhor pedir esse valor do ΔH, como que a gente iria fazer para descobrir, então, visto que é um negócio de laboratório? Pois é, se eu te pedir esse valor de ΔH aqui, eu tenho que te dar a condição de calcular. Como? Eu tenho que te dar, por exemplo, o ΔH do produto e o ΔH dos reagentes. Aí lembra que você calcula isso aí, o ΔH é o somatório, a gente chegou a ver isso aqui, né? Da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes aqui, né? Chegaram a ver essa equação aqui? Não, né? Acho que sim, professor. Sim. Eu acho Né? que a gente viu. E é desse jeito, olha. Aí olha que legal aqui. Se eu quero que você calcule esse valor aqui, aí eu te dou a entalpia dos produtos. Aí eu te dou, que vai ser exatamente esse valor aqui. Menos o somatório da entalpia aqui, que aqui vai ser 0, 0 e 0. Aí você calcula, você descobre que a entalpia desse produto aqui vai ser igual a entalpia de formação, ou a entalpia da reação química. Isso é um negócio muito simples. Não tem, assim, às vezes a gente fica com medo que tem um monte de número, um monte de coisa assim, mas a gente não precisa ficar com medo, porque ela é bem simples mesmo. Na hora que a gente vai fazendo mais aqui alguns exemplos, vocês vão ver que. Só que guarda isso aí. Não precisa de ficar com medo porque tem letrinha, tem equação, tem isso, tem aquilo. É bobeira isso aqui. É coisa para a gente, como se diz, passar um tempo gostoso estudando ciências. Vamos ver aqui um exemplo aqui bacana também. Olha só. Ácido sulfúrico líquido. Ácido sulfúrico líquido, eu vou precisar de quê? De hidrogênio, tá aqui. Enxofre na variedade alotrópica mais estável. Vai ser enxofre o quê? Rômico. Oxigênio na variedade alotrópica mais estável. Vai ser quem? O2. E eu vou formar o quê? H2SO4. Beleza? Qual o valor desse valor de ΔH aqui? Menos 813,8 kJ por mol de ácido sulfúrico formado. São algumas informações que vocês têm que ter em mente aí. Essa substância, quando vale a entalpia aqui? 0. Aqui vai valer quanto? 0. Aqui vai valer quanto? 0. Qual vai ser a entalpia do H2SO4, então? Daqui a pouquinho vamos chegar lá. Professor, o senhor também já deve ter falado isso, mas eu devo ter capengado na hora. O porquê que a entalpia desses números, desses valores anteriores aí é 0 mesmo? Porque é o seguinte, aqui foi uma definição, a gente tinha que partir, como eu não consigo medir a entalpia absoluta de um sistema, eu faço uma referência. Então, qual foi a referência que a gente fez? A entalpia de toda substância simples na variedade alotrópica mais estável é igual a 0, é definido assim. Então, eu tenho aqui, por exemplo, olha, é a substância aqui H2, O2, C-grafite, enxofre rômico, nitrogênio, flúor, cloro, bromo, etc. aqui, sempre vai ter entalpia igual a quanto? 0. Entendi, então, certo. Entendeu? É uma definição. Ah, professor, mas se eu tivesse o grafite diamante, se eu tivesse aqui um enxofre monoclínico, aí não seria a entalpia de formação da substância do ácido sulfúrico. Eu formaria ácido sulfúrico, mas o valor da energia envolvida que não seria a entalpia de formação dessa substância.
seria a reação utilizando o enxofre monoclínico e não cômbico. Entendeu? Vamos pegar mais um exemplo aqui bacaninha, só para vocês terem uma ideia de como é que é simples isso, né? A gente... Olha, eu quero formar CO2. Então eu pego quem? C, grafite mais oxigênio, concordam? E aí eu levo isso lá para o reator e meço a quantidade de energia ligada, calculo o ΔH, que vocês aprenderam a fazer, e descobre que é menos 394 kJ por mol. Graficamente, como é que seria isso? Ó, menos, né? Então, tá para baixo, setinha para baixo aqui. C, grafite, mais oxigênio, formando quem? CO2. Libera a quantidade de energia. Menos 394 kJ. A entalpia de formação, ou variação de entalpia do CO2 aqui, seria o quê? O somatório, ou a entalpia dos produtos, menos o somatório da entalpia dos reagentes. Quanto vale a entalpia do grafite aqui, pessoal? 0. Quanto vale a entalpia do oxigênio? 0. Então, a entalpia de formação do CO2, a variação de entalpia da reação de formação de CO2, é igual à entalpia do CO2. Vocês entenderam isso? Então, qual o valor da entalpia do CO2 aqui? Entalpia de formação de CO2. Entalpia de formação de CO2. Menos 394 quilojoules por mol. Viu como é que é simples? Aqui ficou 2 sinais de igual, que é um só, tá, pessoal? Viu como é que é simples, pessoal? Nossa, professor, mas é só isso mesmo? É só isso. Não tem ter dor de cabeça. Ó, esse aqui, ó. E eu quero saber a entalpia do C2H6. Eu não sei. Não dá para medir. Não dá para fazer essa reação lá no reator. Então tem C2H4 reagindo com hidrogênio e formando C2H6. O que ele me deu aqui? A reação de C, grafite, mais hidrogênio formando C2H4. Me deu quanto? Mais 52 quilojoules. De hidrogênio para hidrogênio, 0. Então, se eu pego C, grafite, mais 3H2 formando C2H6, eu vou ter um valor de menos 84 quilojoules. Então, eu quero saber qual é o valor dessa reação química aqui. Vamos brincar aqui, ó. Como é que eu faria aquilo ali? O ΔH aqui seria igual ao quê? O somatório de entalpia dos produtos, que no caso seria esse aqui, menos o somatório da entalpia dos reagentes, que seria esse e esse. Qual a entalpia desse aqui, pessoal? Do C2H4? 52,4 kJ. Qual seria a entalpia desse aqui, pessoal? Menos 84. Entalpia dos produtos, menos 84, menos 52. E aqui vale quanto? 0. Então, você consegue calcular aí o valor da sua entalpia e dessa reação química. Vocês entenderam a ideia? Então, é só a gente manipular as equações químicas, e a gente busca lá um pouquinho da ideia da lei de Hess. A gente manipula as equações químicas para que a gente consiga fazer aí um cálculo da reação que a gente quer obter. Então, isso seria 52,4 menos 84? Não, olha só. Aqui não é ah, sim, porque aqui você tem que inverter ele, né? Porque ele está no lado dos... Tá não, aqui não precisa inverter, não. Peraí, desculpa aí. Como seria o ΔH aqui? O ΔH aqui da minha reação seria o somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes, não é isso? Isso aqui tudo vai para 0, nesse caso aqui. Então, a entalpia de formação de C2H4 é igual a mais 52,4. Aí coloca aqui, ó, mais 52,4. E aqui menos 84. Aí, olha, lembra que aqui você tem um sinal de menos. Ó. Menos vezes mais vai te dar quanto? Menos. Então, você vai ter menos 84 menos 52,4.
Você entendeu? Sim, senhor. Acho que eu entendi. Entalpia de dissolução, ou seja, eu vou dissolver em água. Se eu pego o ácido sulfúrico, vou dissolver ele em água, eu vou ter o ácido sulfúrico aquoso. Eu vou liberar uma quantidade de energia que é menos 95,7. Isso aqui só para a gente entender a denominação de entalpia de quê, pessoal? Tá vendo? Qual foi o fenômeno que aconteceu aqui? Dissolver em água. Associada a essa dissolução do ácido, você tem um fenômeno que a gente chama de ionização, ou forma-se os íons H+, e HSO4-, ou SO4-2-. Quando eu falo do sal, além do fenômeno de dissociação, de dissolução, né, formação de solução, além do processo de dissolução, eu tenho uma dissociação. Eu formo K+, e NO3-. Estão lembrados disso? Essa é a quantidade de energia liberada no processo de dissociação. Associada a isso, pessoal, além da quebra das ligações, tem um fenômeno de solvatação dos cátions, dos ânions, que muda as interações. Então, eu tenho fenômenos distintos aí. Aqui, nesse caso aqui do KNO3, que é um sistema cristalino, tem o rompimento do sistema cristalino. Então, eu tenho aqui uma estrutura cristalina aqui que eu vou ter a quebra, né, das ligações entre cátions e ânions que formam os cristais. Eu não lembro qual é a estrutura que ordena isso aqui, né? Se é um sistema de corpo centrado, de face centrada, mas você tem um cristal aí, você quebra esses cristais, e aí você tem esse processo que a gente chama de solvatação aí depois. Esse seria o processo que a gente chama de dissociação. A reação que a gente chama de neutralização, aí você já conhece, é a reação entre ácido e base, formando quem? Sal e água. Toda vez que eu tiver uma reação entre um ácido forte e uma base forte, o valor de ΔH vai ser o mesmo. Por quê? Em resumo, a única reação química que acontece é o H+, reagindo com OH-, formando H2O. Quando eu pego um ácido forte, o cátion, o ânion, continua solvatado. Quando eu pego uma base forte, o cátion continua solvatado. E a única reação que existe é a reação entre um ácido e uma base, entre o H+ e o H-. Então, quando o H+ encontra o H-, eles formam sempre a molécula de água. Tranquilos? É amor à primeira vista. O silêncio é o tá certinho. Deu para ter uma noção, pessoal, mais ou menos? Deu. Tá muito difícil. Rapaz, Tá sendo mel. deu. Porém, é aprofundar, né? É estudar e praticar, porque E Vocês com vão prática, pegar os você pega exercícios. isso. Vocês vão pegar. eu pessoalmente não consegui absorver 100% não, mas eu acho que com o tempo eu consigo sim. Não, com o tempo pega, pô. Só fazer as questões das listas. Sai de boa. Eu vou pegar a lista e depois vocês vão tentando fazer a lista que vai gerando mais dúvida e vai esclarecendo algumas coisas também. A gente vai conversando e vai esclarecendo, tá joia?